Todo mundo é produtor de conteúdo. Foda. A gente falava antigamente, em Copa do Mundo, que o Brasil tinha 150 milhões de treinadores, né? Hoje eu falo que o Brasil tem 220 milhões de humoristas. Porque com rede social todo mundo é humorista. Todo mundo tá postando gracinha, todo mundo tá querendo ser engraçado. Tipo, velho. e porque, o que acontece? Acontece um fato marcante. Tipo, escândalo A vacina da filha da Virgínia. Aí tá todo mundo fazendo piada sobre isso. É. A piada que eu, que sou humorista, vou postar, tem que ser muito melhor do que a que tá todo mundo fazendo. Porque senão, porque eu sou humorista, o cara que é engenheiro postou uma piada lá. E o que acontece? Pra quem não trabalha com isso, e pra muita gente que trabalha também, aí que tá um problema, não se preocupa com a originalidade. Então, às vezes, a piada que tá sendo postada pelo engenheiro não foi o engenheiro que fez. Ele viu e repostou como se fosse dele. E tem, infelizmente, no stand-up isso é mais raro, mas ainda tem também, é óbvio. Mas entre produtor de conteúdo, né? Influenciador digital, produtor de conteúdo. Tem produtor de conteúdo que nunca... produtor de conteúdo não, que o pessoal chama de criador de conteúdo. Tem criador de conteúdo que nunca criou nada. Tem gente que tem milhões de seguidores, é chamado de criador de conteúdo, e ele só principalmente pega coisa gringa, vê um vídeo que tá bombando lá fora, gringo, ninguém no Brasil fez ainda, faz exatamente igual, só traduz e tá aí ganhando rios de dinheiro com o trabalho de outra pessoa. E cara que fica famoso com isso, né? Nossa, o que mais tem? Se você pegar... Eu me arrisco a dizer que se você pegar 100% dos criadores de conteúdo da internet, se tiver 10% que cria o conteúdo de fato, é muito. A galera desse marketing digital, de lançamento, é tudo gringo, velho, essa parada. Tudo. Mas ali tem alguns que compram os direitos, né? Uma coisa porque, por exemplo, é diferente conhecimento e conteúdo, né? Porque igual, o conhecimento ele precisa ser espalhado, né? Música, por exemplo, a gente tá falando do Skank aí, se alguém copia uma música e grava, você consegue recorrer, você tem os direitos autorais e tal. Com piada, a gente não tem uma legislação, uma lei que... Então, se eu faço uma piada aqui, eu faço uma piada qualquer, né? Um criador de conteúdo que tem 10 milhões de seguidores, vê esse vídeo meu, aparece pra ele por algum motivo, ele acha a piada boa, ele vai e faz essa piada lá, ele vai fechar patrocínio, porque ele não cria, ele só copia dos outros. Ele vai ganhar um tanto de dinheiro baseado na criação de outras pessoas. E quem criou aquela piada mesmo, que no caso fui eu, não vou ganhar nada. E se eu reclamar, os fãs dele ainda vêm me destruir, começam a me denunciar e derrubam o meu perfil, porque são fãs dele. Então, e eu tô acusando o cara de alguma coisa. Isso acontece muito. E qual que é a saída para isso? A saída para isso seria... as pessoas terem vergonha na cara, mas educar, né? Educação. Porque quando o público começar a entender que se o cara tá fazendo isso, é ele que tá errado, e parar de defender, de passar pano pra quem ele é fã, porque as pessoas são apaixonadas pelo influenciador lá que ela segue, aí o cara copia um material meu, se eu reclamo, eu que tomo ferro. Porque elas vão passar pano pra ele. Então o público começar a entender que... Para a pessoa ser chamada de criadora, ela tem que realmente saber criar alguma coisa, né? Esse é muito doido, porque você vê muito vídeo e às vezes, né, não tô falando que é sempre, você vê muita coisa, o mais do mesmo, assim, vamos dizer assim. Sim, é porque eles vão criando, o TikTok trouxe, o TikTok acabou dando muita visibilidade para muita gente, que foi muito bom, mas ao mesmo tempo o TikTok, ele já tem a coisa para você copiar o áudio da pessoa, por exemplo. Remix lá e tal. Então ele meio que incentiva a cópia. Só que no TikTok, se você fizer pelos caminhos do TikTok mesmo, de alguma maneira, o criador, ele fica marcado. Se você vê uma pessoa dublando outra, você sabe que aquele texto não é dela, tá? Você vê que é uma dublagem. Mas aí as pessoas fazem o quê? Elas, ao invés de dublar, ela vê o texto, ela anota, e aí ela grava de novo como se ela tivesse criado aquilo. Isso tem pra caralho. E aí o que eles fizeram? No início do TikTok tinha uma coisa que chamava IB, que é para dar crédito, né? Que é Inspired by, né? Foi inspirado por. Tipo, eu vi um vídeo seu, achei legal, quero fazer uma coisa nesse formato. Aí eu gravo um negócio do jeito que você faz, mas meu. Tipo assim, não é copiando a sua piada.
Porque se eu copio exatamente igual, não é inspirado por, é copiado dele, né? O IB é tipo, pô, eu vou gravar no formato que você grava. Você grava um negócio legal, que é... Muita gente faz, por exemplo, a primeira pessoa que gravou, tipo, fingindo que é um podcast, mas na sala de casa. O podfake lá. A primeira pessoa que fez isso criou uma coisa original, um formato original. Aí eu vi, achei interessante, pô, tem umas coisas minhas que eu acho que vai ficar legal nesse formato. Aí eu ponho lá, inspirado por tal. Mas eu tô criando um conteúdo meu, inspirado no formato que a pessoa criou. A galera começou a pôr IB, mas simplesmente copiando 100%. Eu crio uma piada e conto. A pessoa vai lá, conta exatamente a mesma piada e põe lá IB. E tem uma galera que nem põe. E aí, agora não, já tem um tempo, eles começaram a chamar de trend, né? É o trend. O trend é uma desculpa pra você copiar a coisa dos outros. Você pega uma coisa, alguém cria, alguém tem uma sacada genial, igual... Teve uma trend que surgiu, que alguém criou uma piada, a pessoa que criou essa piada, não faço ideia de quem seja, certamente ela não ganhou nenhum dinheiro com isso e muita gente ganhou, que é aquela piada do... As 3 coisas mais difíceis de se dizer são: por favor, eu te perdoo e a filha da Xuxa te chama Xaxa. Aí fala algum trava-língua qualquer. Aí alguém fez isso, é uma piada muito boa. Aí começaram a falar, trend, é a nova trend. Aí todo mundo fala as 3 coisas mais difíceis de dizer. E a terceira coisa a pessoa muda, mas é a mesma piada, é a mesma coisa. Quem que criou essa piada? Não sei. Se fosse eu que tivesse criado e fosse fazer no meu show amanhã, as pessoas iam ver e falar, esse cara aí copia da internet. Não, caramba, fui eu que fiz, pô. Caramba. Isso aconteceu com o Viníliu. O Viníliu veio aqui, ele deve ter contado essa história, que ele criou aquele número do menino da porteira. Aí teve um humorista lá de São Paulo que copiou dele, depois eles até se entenderam e tal. Mas o Viníliu ia no show dele e fazia, e as pessoas falavam, tá copiando o cara de São Paulo. Porra. Velho, isso é muito foda, porque eu comentei com você aqui, até do Bora, que eu te falei no Bora Podcast, que os caras inventaram um outro Bora aqui em Belo Horizonte, que eu não tô nem aí, pode copiar 200, que cada um faz do seu jeito. Mas... marca gente que marca eles, então assim, é um trem chato. E é ruim nesse caso seu do artista, que não é fácil você fazer é difícil. Um texto, né, cara? Tem coisa, por exemplo, foda, cara. O Paulo Araújo e vocês o fazem, Estevam... por exemplo, o Paulo e tem a questão do mineirês. São semelhantes. A gente tem um show que é o 2 Mineiros e Meio, que somos eu, o Paulo e o Estevam Gaipo. Que é justamente porque os 3 falavam sobre esse tema e a gente falou, vamos fazer um show junto então, falando. E a gente deve falar que o show nosso, ele tem a visão de 3 mineiros, que eu, mineiro da capital, o Estevam, mineiro do interior, e o meio mineiro, que é o Paulo, que é mineiro de Recife. Né? Mas tem algumas coisas, a gente conversa muito, eu e o Paulo, que o Paulo é muito copiado. Porque o Paulo, ele faz conteúdo basicamente quase que só sobre mineirês. E hoje em dia tem vários influencers que fazem também. E eu não conheço nenhum influencer que fala de mineirês que não tenha copiado pelo menos um vídeo do Paulo. Tipo, todos eles, todos, sem exceção. Eu não conheço. Se tiver algum, me manda aí, gente, porque eu não conheço. E o Paulo, eu converso muito com ele, que tipo, tem umas coisas que são muito... A grande sacada, eu acho, do humorista é quando ele consegue trazer uma coisa que todo mundo vive, aquilo que é a piada de identificação. Todo mundo vive, todo mundo pensa, que depois que você fala, é óbvio. Mas ninguém tinha falado até ali. Pelo menos não em forma de piada. Mas aí depois que você fala, aquilo é tão óbvio que parece, não, isso aí eu ouço desde... Não, ninguém falava. E o Paulo, por exemplo, ele faz umas análises lá do uso do why, de não sei o quê, que é uma análise dele, porque ele, como ele veio de Recife, ele teve uma visão muito apurada para isso. E aí depois que ele pôs esses vídeos e eles viralizaram, uma galera começou a falar como se isso fosse sempre falado. E aí eu converso isso com o Paulo e falo, não, mas a gente tem que entender também que a gente faz uma coisa, se aquilo vira meio que senso comum. Então a partir daquilo você meio que perde a autoria. Mas, tipo, eu tenho alguns textos meus de mineirês que, assim... Porque, assim, eu não tô dizendo que ninguém nunca falou isso. Mas eu assisto muito stand-up, eu assisto muito conteúdo, e quando eu vou criar uma piada, eu assisto muita coisa daquele tempo, justamente para não esbarrar, para não fazer piadas que já foram parecidas. Mas eu lembro que um dos primeiros vídeos meus sobre mineirês que viralizaram foi uma coisa que eu falava desde criança, e que era quando eu via alguém imitando mineiro e falava Belzonte. E aí eu fiz um texto sobre São Paulo e tal, e imitei paulista e
brincar. Os paulistas devem estar falando, não é assim que eu falo, não. Quer dizer, ele tá falando, meu, não é assim que eu falo, não. Mas você já viram paulista imitando mineiro? Uai, sou. Vou comer um pedacinho de queijinho lá em Belzonte. Belzonte. Ninguém fala Belzonte em Minas Gerais. Não. Ninguém nos 853 municípios mineiros fala Belzonte. A gente fala BH, a gente fala Belo Horizonte, a gente fala Belo Horizonte, a gente fala Ovo, a gente fala região metropolitana de Ibirité. Mas Belzonte ninguém fala. E aí eu fiz um texto falando isso, postei, esse vídeo viralizou. Hoje em dia, você quase não vê um texto falando sobre mineirês onde alguém não brinca com esse negócio do Belzonte. Eu desafio alguém a achar um vídeo anterior ao meu, onde já era usado isso de forma cômica. E aí, você meio que perde a autoria. Aí hoje, se eu faço essa piada falando de Belzonte, isso aí todo mundo já falava antes. Outra coisa. É muito doido. Pelo menos de forma cômica, tá? Não tô dizendo que eu sou o criador, não, porque o que eu falei, a grande sacada é você pegar uma coisa que todo mundo... Na hora que eu falar, todo mundo vai falar, é isso mesmo? Só que ninguém nunca tinha falado antes daquele jeito. Um outro texto que eu fiz que também viralizou e que hoje em dia qualquer texto de comédia usa-se isso, alguém pode até me mandar aí, tá? Se achar algum mais antigo, que aí eu dou o braço a torcer e falo, não, realmente já tinha sido feito e eu que não tinha visto. Mas o lance do pão de queijo paulista. Que é nesse mesmo texto que eu falo de Belzonte, eu brinco sobre por que o paulista insiste em fazer pão de queijo e tal. E aí, eu já vi, depois desse meu vídeo ter viralizado, uns 30 vídeos de influencers de mineirês falando, pão de queijo paulista, não sei o quê. E assim, é uma coisa difícil de chegar? Não, não é. Então não tô dizendo que eles copiaram o meu, não tô dizendo isso. Mas o vídeo viralizou e aí muita gente comenta. Às vezes você viu esse meu vídeo, você comentou com alguém, mas você nem comentou fazendo graça. Você comentou porque você se identificou mesmo. Exato. E aí isso vai crescendo e daqui a pouco tá todo mundo falando. Então, o humor de identificação, ele tem esse risco. Porque se as pessoas se identificarem, você vai perder a autoria daquilo fatalmente dali na frente, cara, entendeu? Isso é muito louco. O Gai, podia que ele veio aqui, que a gente tá falando do autopobre, e o vídeo, né, foi do que ele fala do barulho no carro. Pô, você tá com um barulho no seu carro, deu 15 dias, o carro tá andando, aquilo é efeito sonoro. Isso todo mundo que já teve um carro velho passou por isso. Na hora que ele fala isso, você fala, pô, é isso mesmo. É isso. Quem nunca, né? Mas essa sacada dele brincar falando, deixou de ser defeito e virou efeito sonoro, isso foi ele que criou. É ele, total. Mas aí daqui a alguns meses vai estar todo mundo que tem carro velho vai estar falando isso, e quando ele falar, fui eu que fiz essa piada, isso aí todo mundo falou, eu tinha um carro, eu tinha um Cinca Chambó em 80 e eu já falava isso, falava nada. É o efeito Mandela ao contrário, né? Caramba.